Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos por aqui, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro da imersão para o controle do diabetes. Eu tô aqui hoje para começar com vocês esse aquecimento aí para nossa imersão no controle do diabetes, que vai acontecer a partir do dia 17 de outubro, daqui 2 semanas, tá? Então a gente vai começar nesse aquecimento. Nesse evento, eu, Joslane, nutricionista, te ensino a controlar a sua glicemia em 15 dias, a controlar o seu diabetes em 15 dias. E para se inscrever é muito fácil e rápido, é só você ir ali no link da minha bio que você consegue fazer a inscrição. É 100% online, 100% gratuito e o evento também, tá bom? E aí, para aproveitar então esse aquecimento, eu gosto muito de conversar com vocês quando a gente fala de medos, né, para o controle do diabetes. As pessoas têm obstáculos muito intensos aí na vida que acabam atrapalhando todo esse controle. E hoje eu queria falar sobre que é um impacto muito grande e que a gente ainda vê muitos mitos relacionados a esse obstáculo, né? Que é essa dificuldade de aceitação para o uso da insulina. A gente vê muito isso no dia a dia, a gente vê muito isso no ambulatório, né? Na clínica. Existe muito medo do uso da insulina por falta do conhecimento da insulina. Então a gente acaba tendo realmente muita dificuldade no tratamento. E se você tá aqui hoje comigo, se você me acompanha, né, você sabe que eu não tô aqui para fazer conversa fiada contigo. A gente precisa bater uma real, conversar para valer, explicar direitinho o porquê é importante cada coisa, cada ícone do seu tratamento. É isso que vai levar você no controle do diabetes. E você não vai ouvir aqui da minha pessoa que você consegue fazer esse controle sem o uso da insulina. De mim você não vai ouvir isso, porque eu estaria te mentindo. Eu estaria te enganando. E não é isso que eu quero, não é esse o objetivo. Então eu preciso, na verdade, tirar todas as dúvidas quando a gente fala, quando a gente conversa sobre o diabetes, né? A gente precisa esclarecer. O uso da insulina, muitas vezes, é algo extremamente necessário. E se você tem diabetes tipo 1, não tem como ficar sem a insulina. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque ainda não existe medicamento nesse mundo que vá solucionar o que a insulina soluciona aí no teu organismo, aí no teu corpo. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. Então, uma primeira coisa que a gente precisa saber, existem medicamentos que auxiliam muito no diabetes. Nós temos medicamentos que diminuem a resistência da insulina, nós temos medicamentos que tiram um pouco da glicose do sangue e elimina. Nós temos medicamentos que vão auxiliar a insulina até a célula, até o receptor da célula, para te ajudar, para que essa glicose saia do sangue e vá para onde tem que ir. Mas nós não temos nenhum medicamento que faça o trabalho da insulina. Qual é o trabalho da insulina? O trabalho da insulina é abrir a célula para que a glicose que está no sangue entre para dentro da célula e tenha ali a sua energia utilizada por essa célula para que essa célula se mantenha viva. E quando eu digo célula, gente, eu estou falando de todas as células do nosso corpo, da visão, do rim, da nossa musculatura, da nossa estrutura, de todo o nosso corpo. A gente não está falando só de um lugarzinho ou do outro, ou simplesmente de baixar a glicemia do sangue. Não é só reduzir o açúcar do sangue que vai resolver o controle do seu diabetes. A gente precisa utilizar o mecanismo adequado para levar esse açúcar até onde ele tem que chegar para servir como fonte de energia. E por isso que é muito importante a gente conscientizar essa questão da insulina, porque não existe outro medicamento que faça esse trabalho dessa forma. Então é muito importante que a gente utilize da forma adequada e que a gente conscientize
todo mundo de que é muito importante o uso da insulina e que não existe nada que vá substituir o uso da insulina se você não estiver produzindo a quantidade adequada de insulina aí no teu corpo, que é o que acontece no diabetes tipo 1 e também pode acontecer no diabetes tipo 2. Então é muito importante que a gente converse sobre isso, que a gente esclareça isso, porque realmente vai fazer toda a diferença aí na tua vida. E aqui eu vou conversar muito sobre isso com você, porque não tem como controlar sem usar a insulina. Quem falar isso para você está enganando, está mentindo, porque não é dessa forma que a gente consegue fazer um controle efetivo. E eu tô falando isso hoje para vocês porque eu acho que é um obstáculo muito intenso realmente que acaba acontecendo e é algo, gente, que atrapalha o tratamento de uma forma que não tem como reverter a situação. As sequelas, as consequências de um diabetes que não está recebendo o tratamento da forma adequada, se não está sendo feito o uso adequado da insulina, elas são consequências que não tem como a gente voltar, não tem como retomar que, por exemplo, uma visão volte, que um rim volte a funcionar, que a gente deixe de perder um dedinho do pé, um pé ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem como voltar atrás. Uma vez que a gente chegou nas consequências de ter perdido aí ou visão ou função de algum órgão do nosso corpo ou algum membro do nosso corpo, não tem como recuperar. Então, conscientizar de que não existe um tratamento sem o uso da insulina, no caso do diabetes tipo 1, é algo muito importante da gente disseminar e da gente falar. E eu digo isso, gente, porque a gente escuta muita coisa dentro da clínica, no ambulatório. Hoje mesmo eu escutei um paciente que ele não, na verdade, estava muito difícil de convencê-lo de que era muito importante o uso da insulina. E esse paciente falava que estava tomando chá não sei das quantas, chá de... Agora eu não me recordo o nome, mas tinha até um chá de insulina, um chá que ele tem uma folhinha que eles chamam de insulina, uma raiz, não sei ao certo, que estava utilizando e estava fazendo com que a glicemia baixasse, né, que estava conseguindo melhorar, mas ainda estava passando mal, ainda sentia muito formigamento, muito aquecimento nos pés, estava com a urina aumentada, né? Enfim, as queixas de um diabetes descontrolado estavam permanentes na vida, mesmo ele fazendo essas estratégias todas que haviam dito para ele que ia resolver a vida dele sem o uso da insulina. E aí, o que a gente tem que ter ideia disso tudo, né? Primeiro, que não se trata só de diminuir o açúcar do sangue. Controlar o diabetes não é só diminuir o açúcar do sangue. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber e disseminar. Controlar o diabetes é também levar esse açúcar no sangue até onde tem que chegar para que esse açúcar sirva de fonte de energia para essa célula, para esse localzinho do nosso corpo. E quando não chega, o nosso corpo dá sinais. É como se o nosso corpo falasse assim, olha aqui, fulano, não tá chegando aqui na tua mão, né? Na tua musculatura, essa energia tá ficando tudo no teu sangue. E aí começam a acontecer os formigamentos, os aquecimentos, né? Então, o corpo, ele dá sinais. E o que leva esse açúcar do sangue até onde ele tem que ir é a insulina. Então a gente precisa conscientizar, a gente precisa derrubar de uma vez por todas esse mito de que insulina pode fazer mal. Insulina não faz mal, gente, insulina salva vidas. A gente só precisa utilizar da forma adequada, da forma correta, da forma coerente, né? E como é isso? A gente precisa entender como é que funciona, né? Todos nós, todos vocês que estão aqui comigo, todos vocês que estão me ouvindo, todos nós produzimos insulina. Todo mundo. Quem tem diabetes e diabetes tipo 1 não está produzindo o suficiente. Então a gente precisa fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho, né? A gente precisa aplicar essa insulina para conseguir resolver essa situação toda. Então, quem tem o diabetes precisa disso.
quem tem o diabetes precisa usar a insulina de fora para suprir aquilo que não está sendo produzido. Então é muito importante a gente entender esse conceito e compreender que existem tipos diferentes de insulina, que basicamente nós dividimos em 2 grupos, tá? O primeiro grupo é o que a gente chama de insulina basal. É o que o teu corpo aí produz, o que o teu corpo distribui durante todo o período do teu dia, no período em que você não está fazendo ali as refeições, no período que você está dormindo, descansando, que você está trabalhando, fazendo uma atividade física. Essa insulina basal está sendo produzida para suprir todas as necessidades aí do teu corpo. E nós utilizamos essa insulina, aplicando essa insulina, que é o primeiro grupo, que nós chamamos de insulina lenta. Por que que a gente fala aplica isso? Porque essa insulina vai ser utilizada normalmente no início e no final do teu dia. Ela tem um efeito longo, ela se estende durante todo o dia. Para fazer esse efeito, para ir trabalhando, para ir carregando esse açúcar que está no sangue e ir levando para dentro das células. Então a insulina ela tem esse efeito, essa insulina que nós chamamos de insulina basal, né? Que é uma insulina lenta. E aí nós temos também um segundo grupo de insulina, que é uma insulina mais rápida, né? E aí nós temos diversos tipos, nós temos a insulina rápida, nós temos a insulina ultra rápida, que também vai ter esse efeito no horário em que nós nos alimentamos. Então ela é uma insulina que também imita uma insulina produzida no nosso corpo, que chama insulina bolus, né? Então a gente produz ali em bolo, a gente produz em quantidade de acordo com o que é consumido. Então dependendo do que se consome, o corpo vai produzir, né? E essa insulina deve ser utilizada sempre anterior às refeições ou então para fazer uma correção de uma glicemia que está alta, de um açúcar que está elevado no sangue. Então isso é muito importante da gente cuidar, da gente controlar, né? Essa insulina, ela deve ser utilizada pelo menos 30 minutinhos, de 20 a 30 minutinhos antes de realizar uma refeição. Porque ela não é algo que está acontecendo de uma forma natural no teu corpo. Tipo, o teu corpo, quando a gente não tem o diabetes e consome algum tipo de alimento, automaticamente acontece a produção dessa insulina bolus para suprir toda a necessidade. Quando se tem o diabetes, é importante que se antecipe esse processo. Primeiro porque a insulina rápida, apesar do nome, ela demora um pouquinho para começar a agir no nosso corpo. Então, se eu, por exemplo, comer e aplicar a insulina logo em seguida, eu perco esse início de ação, ele fica mais para frente. Então, eu preciso aplicar anterior à refeição, né? Salvo, gente, exceções assim muito raras, a gente orienta a fazer de outra forma. Mas normalmente é dessa forma, porque 30 minutinhos antes de iniciar uma refeição, aplica a dose adequada, a dose equivalente para o que você vai precisar para aquela refeição, faz a refeição e 2 horas depois a glicemia vai estar perfeitinha no alvo, como você quer que ela fique, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia, essa consciência de que é sim muito importante, porque eu preciso fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho, né? Quem tem o diabetes precisa ter essa atenção, precisa ter esse cuidado e entender que é só a insulina que vai ter essa ação, é só a insulina que vai conseguir ter esse efeito de levar esse excesso de açúcar que está no sangue para dentro da tua célula. Então isso é muito importante. Perder esse medo, né? Isso mesmo. A Gisele comentou ali que com a Fiasp também é assim. A gente precisa pegar esses grupos de insulina, Gisele, e distribuir. Quais são as insulinas que são lentas, que imitam o basal, então elas têm um efeito mais longo, mais estendido no decorrer do dia, e nós precisamos verificar aquelas que têm um efeito mais rápido, uma ação mais rápida. Então eu utilizo ou para corrigir uma glicemia que está alta, ou para consumir a próxima refeição,
né? Então, essas insulinas mais rápidas têm um efeito ali de 15 a 20 minutos depois que eu aplico. Então, é muito importante a gente perder esse medo. Gente, perca o medo da insulina. A insulina não tá vindo para prejudicar e não é ruim utilizar a insulina. É só a insulina que vai fazer com que você preserve todas as funções do seu corpo da forma como precisa ser por você ter o diabetes, né? Isso é muito importante, gente. Isso é algo, eu diria que até fundamental. A gente tem que perder esse medo. Tem muitos pacientes que acabam deixando do tratamento, achando que pode resolver de outra forma e acaba não acontecendo essa resolução. Não se resolve porque o corpo não está produzindo mais o suficiente, né? Então, é muito importante que a gente organize isso na nossa vida e sim, a tentativa do uso da insulina é imitar o que o corpo faz, né? É exatamente manter as coisas da forma como precisam ser. E quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo que não tem alimento proibido. Aliás, essa é uma das coisas que eu coloco na vida de vocês para que a gente tenha o controle do diabetes de uma forma efetiva. A gente só precisa fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho, né? A Gisele colocou ali, a minha menina começou a usar semana passada 2 tipos de insulina, a insulina bolos e a insulina basal, tá? Uma delas provavelmente ela tá tomando no início do dia e a outra distribuída conforme as refeições, né? E natural, Gisele, tá meio perdida ainda. Ele é tipo 1. No início, é preciso identificar, inclusive, o quanto precisa, quais as doses vão ser necessárias, né? Isso junto do endócrino, junto do nutricionista, é feito um trabalho para conseguir identificar, né? Na semana de imersão no controle do diabetes, a gente vai conversar sobre isso, sobre esse controle. O que eu quero colocar aqui para vocês hoje é que vocês não precisam ficar com medo da insulina. Muito pelo contrário, é a insulina que salva vidas. Sem a insulina, se não me engano, no início desse ano, se não me engano não, em janeiro desse ano, fez 100 anos da existência de insulina, né? Antes da insulina, gente, quem tinha o diagnóstico de diabetes era condenado à morte por inanição. O que significa isso? As crianças que recebiam um diagnóstico de diabetes tipo 1, elas recebiam uma alimentação extremamente restritiva quando não permaneciam em jejum por períodos de tempo prolongados, para tentar estender um pouco mais a vida dessas crianças, né? E é claro que a perspectiva de vida era extremamente reduzida há 100 anos atrás. E depois, quando veio a insulina, quando nós começamos a utilizar, quando começou a funcionar isso de forma externa, né? As vidas começaram a ser salvas e nós temos aí adultos que têm diabetes desde os 10 anos de idade, controlam muito bem a glicemia, por exemplo, né? Os 10 anos é um exemplo, e ficam aí numa longevidade, estão adultos, tiveram filhos e tudo isso. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que não precisa ter medo da insulina. A insulina salva as nossas vidas, né? E é algo que realmente veio para nos auxiliar muito. E essa conscientização é muito importante. E é isso que eu quero colocar para vocês aqui, né? A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse controle no quanto utilizar, na forma de distribuir essa insulina no nosso dia, mas a possibilidade de ficar sem ela é fato para comprometer o teu organismo. Deixar de fazer o uso vai com certeza comprometer o organismo, né? Então é muito importante que a gente compreenda isso e que não é um problema ter que usar a insulina, muito pelo contrário, é a solução.
No começo, é natural que a gente fique meio perdido, que a gente tente, né, buscar de todas as formas para conseguir organizar, e eu posso ajudar vocês nesse sentido, né? Mas é muito importante que a gente tire esse tabu, esse medo da insulina, porque isso com certeza acaba comprometendo muito o tratamento aí de muitas pessoas por aí. Tá bom, pessoal? Bom, eu queria deixar então esse recadinho para vocês. Vou reforçar então que nós vamos ter a semana de imersão que vai começar no dia 17 de outubro, né? Daqui 2 semaninhas. A inscrição vocês conseguem fazer lá no link da bio, da minha bio, tem lá um linkzinho para vocês serem encaminhados lá para fazer a inscrição. É 100% gratuito e o evento todo vai ser online. Então, se inscrevam, não percam essa oportunidade e aí aproveitem o conteúdo. Tchau, tchau, pessoal!